consegue, com espontânea intensidade, desejar o seu próprio bem? Essa é a primeira pergunta que eu faço aqui nessa live, que a gente vai falar hoje de auto-amor. Sejam todos muito bem-vindos, quem já está por aqui, quem vai entrar, quem vai ver depois, quem vai ver no YouTube, sejam muito bem-vindos. E aí eu faço essa pergunta para você: você consegue, com real intensidade, desejar o seu próprio bem? Em que momento da vida você deixou de gostar de si mesmo, de gostar da vida, de desejar o seu próprio bem, de se priorizar, de se ouvir, de se amar? Você sabe colocar limites nas suas relações? Você sabe dar prioridade para você? Vamos refletir sobre isso hoje. Sejam todos bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, para quem é novo por aqui, para quem vai ver depois, eu sou Maria do Carmo, terapeuta holística, estrategista em marketing digital. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, Brenda. E vamos falar de auto-amor. Por que, Maria do Carmo, você, terapeuta, vem falar de auto-amor? Parece meio óbvio a gente, terapeuta, falar um pouco de auto-amor, né, gente? Mas não é só isso. Eu sou estudiosa de algumas teorias, e dentro das teorias que eu vejo, né, eu tenho aqui alguns livros, assim, que me despertaram para isso. Foram acho que esses primeiros livros que me despertaram para essa temática. Porque, aliás, falta mais, tem mais um aqui. Bom, vamos lá. Esses autores, muitos autores, eles conversam entre si e chegam no mesmo ponto. A gente precisa desenvolver o auto-amor, porque sem auto-amor fica muito mais difícil a gente continuar a nossa caminhada, né? Permitir que as coisas cheguem. A gente fala muito hoje na quântica de lei da atração, de manifestação da realidade, né? A gente fala aí de elevar vibração, né? De atrair coisas boas, de construir nossa vida. Mas aí acontece que quando não temos o auto-amor aí desenvolvido, a autoestima desenvolvida, às vezes a gente até consegue manifestar muita coisa, às vezes a gente consegue até sim curar muitas dores, enfim, mas a gente não consegue manter. Então, dentro de tudo que eu estudei até hoje e dentro da minha própria experiência, é fundamental, né? Primeiro eu me deparei ali com Carrilli. As pessoas só precisam de duas coisas: trabalhar autoestima e auto-amor. Quando Carrilli falou isso, ligou quando eu li isso no Carrilli, acendeu uma setinha. Quando eu vi isso com o Hawkins também, falando sobre a importância da autoestima, a importância do auto-amor, aí, opa, depois eu vi o Eric Davi falar sobre isso, e para culminar em tudo isso, o ano passado chegou para mim um livro que se tornou o livro de cabeceira. Ele é todo folheado, assim, todo cheio de anotações, porque fechou tudo aquilo que eu já vinha vindo dentro dos meus estudos sobre o auto-amor, né? Mas por que, Maria, você falar de auto-amor? Primeiro ponto, por conta disso, por conta de todo o meu estudo, de todo o meu conhecimento e de todos esses autores, diferentes autores, em diferentes momentos da vida, porque tem um lá dos Estados Unidos, outro aqui do Brasil, alguns já até morreram, né, já fizeram a passagem, e todos chegaram no mesmo ponto. E conversou com a minha alma, conversou com o meu espírito, né? Vamos fazer antes uma leitura aqui, né, de energia para o campo, para quem vai assistir esse vídeo, para quem está assistindo esse vídeo e para quem vai ver depois. Geralmente eu tiro uma cartinha, ou uma cartinha ou uma leitura. Vamos fazer uma leitura hoje aqui de mensagem geral para começar. Olha, gente, com o universo não tem jeitinho, como diz o Eric. Olha só isso. Ninguém
vive dignamente sem se sentir amado. A carência afetiva está na raiz da maioria de nossas doenças e problemas de relacionamento em geral. Temos uma necessidade imperiosa de sermos aceitos e amados. Porém, nem sempre as pessoas estão prontas para isso, pois elas também precisam ser aceitas e amadas. No fundo, cada um está esperando receber o amor, e enquanto não recebe, também não se sente estimulado a amar. O que não percebemos, contudo, é que já somos amados por Jesus. Aqui reside a solução dos nossos grandes problemas. Sentirmos que somos amados pelo ser mais evoluído que Deus mandou ao planeta. Ninguém mais reclame de carência afetiva, pois é amado por Jesus. Ninguém mais alegue solidão, porque tem a companhia de Jesus. Ninguém mais se diga perdido, pois encontrou a direção em Jesus. Mensagem para todo mundo que tá aí, para todo mundo que vai assistir depois. Não tem jeito. A mensagem vem, não fui eu que disse. De fato, não há a gente não consegue, a gente fica esperando que o amor venha, né? A gente espera ser amado pelos nossos pais, a gente espera ser amado pelos nossos companheiros, pelos nossos amigos. E aí a gente fica nessa carência afetiva, né? Muitas vezes esperando ser amado, esperando se sentir amado para amar. Mas eu vou te contar um segredo. Isso não vai acontecer se primeiro você não se amar. O que é o auto-amor dentro desse processo que eu venho vivido e estudado? É essa força nata, essa energia lá do espírito em que faz a gente não desistir de si mesmo. Eu gosto de explicar como uma programação inata que o Criador colocou em nós, né? Para que a gente não desista de si mesmo, para que a gente se religue, né? A nossa consciência maior, né? Ao grande espírito, a Deus, né? Ao todo. Então, aí qual foi o grande salto para mim nesse processo? Entender a diferença entre autoestima e autoamor. Enquanto o autoamor é essa força nata do espírito que não nos deixa desistir de nós mesmos, a autoestima vem aí como um caminho de aprendizado. A autoestima vem aí como uma forma de reencontrar o caminho de volta para casa quando a gente se perde, né? Quando a gente fica perdido dentro de tudo, né? Dentro de todos os processos, das experiências que a gente vai passando, né? Então vamos lá. Temos muita coisa para falar quanto a isso. E não vou conseguir falar tudo isso em uma live. A gente vai trabalhar mais no decorrer do ano de diversas formas, seja nos videozinhos que eu trago, seja nos textos, nas reflexões, seja em outras lives, em outros meios, né? Porque, gente, é um processo. Eu gosto de falar que a autoestima, né, é como um músculo, né? Esse processo, ele é como treinar um músculo e é um processo diário. E às vezes, quando a gente vai lá para academia, quando vai fazer algum exercício, a gente sente o corpo todo dolorido. Então, sim, vai ter processos em que a gente vai se sentir dolorido, né? Em que vai ser pesado, em que a gente vai pensar, não, chega, quero mais isso não. Então, não se assustem com a jornada. É um exercício diário. Então, vem aí, né, trazendo um esquema para melhor compreensão. O autoamor é uma herança divina do espírito, ele já existe em você. Ontem me perguntaram na caixinha de pergunta, né, como que eu começo esse processo de autoamor? Primeiro, compreenda que você já tem essa programação instalada em você. Não é uma coisa que você vai adquirir de fora.
Você vai despertar de dentro. O que eu, enquanto terapeuta, outros terapeutas, um livro que seja, né, vai fazer por você é te ajudar a reencontrar este caminho, né? É te ajudar a trabalhar este músculo, né, que já existe em você, que às vezes foi tampada por relacionamentos abusivos, por relações que não deram certo, por lembranças e traumas da infância, por N motivos, N culpas, medos, inseguranças, enfim. É esse o processo, né, dentro de tudo que pode acontecer, é isso, que vai te afogando, né? Dentro dessa experiência e de outras experiências que a gente passou e passa ao longo da nossa existência, né? Porque o auto-amor, ele é do espírito, tá? Ele é uma força inata sua, já está com você. O que acontece é que em algum momento a gente se perde mesmo do caminho. E aí, eu gosto muito quando a gente fala, por exemplo, na TQA de encontrar a causa raiz nesse sentido. Quando foi que, e foi uma das coisas que eu respondi ontem pra pessoa que me perguntou no store, né, na caixinha de perguntas que eu coloquei lá, como que a gente começa? Vamos começar primeiro entendendo isso, entendendo que o auto-amor é essa força inata sua, ela já existe em você, você só vai reencontrar o caminho, redespertar. E outro, se pergunta, quando foi que eu deixei de me amar? Por que que eu deixei de me amar? E aí você pode estender essa pergunta, quando foi que eu deixei de me valorizar? Pegar as vertentes, né? Quando foi que eu deixei de me valorizar? Quando foi que eu deixei de me priorizar? O porquê que eu deixei de me priorizar? Por que que eu coloquei outras pessoas acima das minhas relações, né? Você pode ir se perguntando. E aí eu gosto do protocolo TQA, que é um dos protocolos que eu atendo. Quando a gente fala em causa raiz, por isso, porque a gente vai lá buscar a fundo, qual foi a origem disso, em que nível isso está, porque às vezes nem é dessa experiência dessa vida, às vezes é de outras experiências que a gente tem aí nos nossos registros. Então, identificar, liberar, né? Identificou, liberou e fazer esse exercício, né? Diário mesmo. Por isso que eu vou trazer aqui, já trouxe alguns e vou continuar trazendo alguns exercícios, porque são diários e aí a gente vai se deparar com N situações na vida que vão precisar que a gente faça esse exercício, né? Faça os exercícios de olhar pra gente com uma visão diferente, de olhar pra situação com uma visão diferente, de nos amar, de nos acolher, de nos priorizar. E aí vem a série de características que fazem parte do caminho de retorno ao auto-amor. Então, só pra gente compreender aqui todo, só para contextualizar, o auto-amor, então, é essa herança divina, essa herança do espírito que não permite a gente desistir de nós mesmos. Ela impulsiona, é aquela força que nos impulsiona para a frente, para o avanço, para o progresso, para a expansão, para continuar as experiências da vida, né? E é o desejo, a intenção real de amar, né? De se amar, de amar o outro. Tudo parte inicialmente da gente. A gente só consegue, por exemplo, atrair uma alma gêmea ou manter um relacionamento com outras pessoas a partir do momento que a gente se ama. A gente pode até atrair, mas é igual eu falei no vídeo de ontem, manter é outra história. E aí, o que acontece? Vem a autoestima. A autoestima, ele é um trabalho de desenvolvimento do auto-amor. É um primeiro passo que a gente trabalha, o primeiro músculo que a gente trabalha para voltar para esse caminho natural que é o auto-amor, né? E aí a gente se divide ele em alguns caminhos, né? Em alguns pontos. Primeira capacidade de se sentir bem, que é a autoestima, ver-se como espírito, ver-se como filho de Deus, né? Enfim. A gente quer, quando a gente trabalhar a nossa autoestima, a gente quer
o legítimo, nosso legítimo bem pessoal. A gente tem uma relação de respeito conosco mesmo. A gente prioriza e satisfaz as nossas necessidades. A gente reconhece e acata os nossos próprios limites, né? A gente tem um pacto, um acordo de solidariedade e apoio a nós mesmos. Isso quando a gente está trabalhando o músculo da autoestima, né? A gente sabe se defender de abusos. Quantas vezes na vida a gente se deixa ser abusado, seja nas relações, né? Relações amorosas, seja nas relações familiares, seja nas relações com um amigo, seja nas relações de trabalho. Quantas vezes a gente se deixa ser explorado no trabalho, né? Então, quando a gente trabalha a autoestima, a gente também está trabalhando um dos músculos ali, um dos exercícios que a gente faz é esse saber se defender de abusos, né? Porque muitos abusos acontecem justamente porque a gente não tem a autoestima desenvolvida para se posicionar. Simples assim. E à medida que a gente vai trabalhando aí um músculozinho aqui, né? Vamos trabalhando a defesa dos abusos, vamos trabalhando a solidariedade, o acolhimento que a gente tem conosco mesmo, vamos trabalhando e conhecendo os nossos limites. Gente, eu me recordo da primeira vez que eu disse um não na vida. A primeira vez que eu disse um não na vida, eu sempre vou me lembrar desse momento, assim. Olha, uma mensagem que hoje eu consegui perceber que passei por isso no trabalho. Sim, a gente se deixa abusar, ser abusado no trabalho. E muito disso é porque não estamos com a nossa autoestima elevada, não estamos com o nosso auto-amor trabalhado. Esse músculo está enfraquecido, né? Eu gosto de lembrar dessa minha história, da primeira vez que eu disse não, porque me marcou. Eu só consegui dizer não quando eu comecei o meu processo de despertar de consciência, de expansão de consciência, e fiz, que foi ali lá em 2016, 2017, quando eu comecei a estudar o curso, fiz o curso de Reiki, fiz o nível 1 de Reiki, né, que é o despertar, quando a gente se abre para uma nova consciência, para uma nova realidade, para os campos de energia sutil, enfim, conhece ali, aprende sobre os corpos, os chakras, e enfim, tem todo o aprendizado do Reiki, que a gente abre para uma nova realidade diferente do que a gente é acostumado no dia a dia. Aí tem o nível 2, onde a gente trabalha ali mental e emocional, né, com os símbolos do mental e do emocional, porque o nível 1, ele é muito para trabalhar nível físico e para despertar a nossa consciência para essa nova realidade. Quando a gente desperta para essa nova realidade, a gente consegue trabalhar o nosso mental e o nosso emocional. E aí vem o nível 2. E aí vem o nível 3. O nível 3 é conhecido como o mestre de si mesmo, né? Que é quando a gente começa ali a nossa mestria pessoal. E a nossa mestria pessoal, ela passa, assim, pelo processo de auto-amor. Então, o primeiro ponto, a primeira coisa que eu fiz, acabei de sair da minha sintonização nível 3A de Reiki, cheguei em casa, meu ex-marido tava lá, e aí ele falou alguma coisa, eu falei, não vou fazer isso. Aí ele olhou pra mim assim, espantado, e falou assim, uai, você vai pra esses cursos ficar zen? Fica ignorante? Porque muitas vezes, quando a gente diz não, eu costumo falar, né, isso eu aprendi na faculdade com a minha professora de psicanálise, ela falava assim, a gente tem que bancar, né, a gente tem que saber bancar. E a gente tem que bancar o não. Aí, quando a gente fala, porque quando a pessoa não está acostumada ao nosso não, quando a gente diz o primeiro não, a pessoa se espanta. E ao se espantar, ela vai nos atacar, de alguma forma, né? Então, foi uma forma de dizer bem assim, uai, você fica ignorante? Não era ignorante, era somente porque não estava acostumada a ouvir um não. E se a gente não desenvolve a nossa mestria pessoal, o nosso auto-amor, a gente não consegue bancar os nãos. A gente até fala não, mas volta atrás. A gente até se posiciona, mas não consegue manter o posicionamento.
Fica aí já de observação pra gente pensar e analisar. E não consegue se defender dos abusos, né? Porque é um abuso a pessoa achar que você tem que fazer o que a pessoa quer. É um abuso as pessoas acharem que podem controlar a vida do outro, ou que o outro pode atender a ele quando ele bem prover, quando bem quiser. É um abuso a pessoa não aceitar um não. Gente, vocês já pararam para pensar o quanto é invasivo a pessoa não aceitar um simples não de você? Não, não quero, não, não vou, não, não posso. E se a gente não tá nesse lugar de segurança, de auto-amor, com esse músculo da autoestima desenvolvido, a gente se perde e a gente volta atrás e a gente vira massa, né? Massa de modelar o outro. Ok? Então vamos lá. O auto-amor é essa herança divina, a autoestima que passa por esses caminhos, a capacidade de sentir seu próprio bem, né? Esse ver-se como espírito, né? Como força criada por um Deus maior, por uma potência maior. A gente pega esse legítimo poder pessoal, né? Ao trabalhar a autoestima. Tem a relação de respeito consigo mesmo e, consequentemente, isso se espalha com os outros. Reconhece e acata os limites. Nossa, eu só posso até aqui, se eu passar daqui eu não dou conta, né? Sabe se defender de abusos, prioriza e satisfaz as suas necessidades. Gente, a gente é humano, a gente tá numa experiência humana, a gente tem necessidades básicas, a gente tem inúmeras necessidades básicas. Tem um pacto de solidariedade com a gente se acolhe, porque tem inúmeros momentos que é só você com você mesmo, e é você, eu já até ensinei esse exercício, né, de você pega com a mão esquerda, coloca no braço direito, com o direito põe na esquerda e se abraça e se acolhe, porque vão ter muitos momentos que é só isso mesmo, é só você com você mesmo, e é só o seu abraço com o seu abraço, né? Então, acolher-se, ser solidário, se apoiar a si mesmo, né? Bom, passando por esse processo, então a gente sente-se digno de usufruir os benefícios da vida. A vida é abundante. Tem um outro livro aqui que eu li, que é um livro muito comum, né? Na verdade, assim, a minha linha de pensamento, de estudo, e o que condiz e conversa com a minha alma é muito assim. Tem esse que é o segredo, Quem Pensa Enriquece, e tem esse do Hawkins também que eu amo, que é o Sucesso é Pra Você. A vida é abundante, só que se a gente não tem o auto-amor desenvolvido, a autoestima desenvolvida, se a gente não acredita, a gente não recebe o que a vida tem para nos entregar. A gente não recebe o novo amor que tem aí para chegar. A gente não recebe o dinheiro, a promoção, o trabalho dos sonhos que tá aí, ó, tá no nosso campo, mas a gente não deixa entrar, não abre a portinha. Eu diria que esse auto-amor, essa autoestima é uma portinha que a gente abre por dentro. Uma vez na minha mentoria de marketing intuitivo, eu tenho uma mentorada de marketing, né? Tem uma mentoria de marketing. Uma vez a minha mentorada, a gente foi fazer um exercício, né, sobre receber clientes, sobre receber mais dinheiro pelas sessões, sobre receber mais cliente. E o campo, quando eu abri o campo da pessoa que a gente foi investigar, o que faltava? Faltava abrir uma janelinha de dentro. Essa janelinha de dentro é a gente que abre a partir do momento que a gente se ama, a partir do momento que a gente desenvolve a nossa autoestima, a partir do momento que a gente se aceita, a gente se abre, é uma janelinha que abre de dentro para fora. E às vezes o trabalho tá aí no campo para chegar, o aumento de salário tá no campo para chegar, o novo relacionamento amoroso tá aí para chegar, o filho para quem deseja ser pai, mãe, novos amigos, novas oportunidades, viagens, a casa dos sonhos, o carro dos sonhos está aí para chegar. Mas se você não abre essa portinha do auto-amor, do merecimento, porque aí a gente pega também, e aí a gente vai trabalhar ao longo do ano, né? Outras questões que envolvem quando a gente não tem o auto-amor desenvolvido. O não merecimento, o ciclo da autossabotagem, e aí a gente vai fechando a portinha. Então eu diria que esse auto-amor é essa portinha que a gente abre
de dentro para fora. E quando a gente abre, a gente recebe tudo que já tá aí pra gente. Porque o universo é abundante. A gente sente, quando a gente trabalha a nossa autoestima, indo de caminho a se reaproximar do auto-amor, a gente sente, a gente consegue se sentir digno de usufruir os inúmeros benefícios da vida, dessa experiência na vida, porque é uma experiência, né? A gente desenvolve uma existência rica de afetividade. Por quê? Porque a gente se respeita a ponto de manter na nossa vida somente aquelas pessoas que fazem sentido. Aquelas pessoas que não fazem mais sentido, a gente libera, deixa viver outras experiências com outras pessoas. E a gente recebe e mantém vínculos afetivos mais saudáveis, fortes, recíprocos, leves em nossa vida, né? E aí a gente faz esse processo de reconectar com esse dom do espírito, reconectar com o que muitos chamam de centelha divina, do eu sou, do espírito, e aí sim a gente se reaproxima e chega a esse caminho natural, a essa força natural do espírito que é o auto-amor. Tem alguma dúvida? Se quiserem deixar alguma dúvida aí nos comentários, né? Tem um comentário que fala que hoje eu sinto as consequências de nunca dizer não. A gente sente porque isso reverbera na frente. A gente não consegue, às vezes, ver o que um simples não pode acarretar em outros momentos da vida. E aí, quando a gente olha pra trás, assim, essa semana, na verdade, não sei se foi no final de semana, eu reencontrei este caderninho aqui. Esse é um caderninho de quando a gente começa a estudar a quântica e tal, a gente vê muito sobre caderno da manifestação, o reiki tinha, né, que foi o meu primeiro despertar. A gente vê. Bom dia, minha amiga Lívia, linda, maravilhosa, que tá aí. Te espero aqui, viu? Tô te esperando. Assim que der um tempinho aí. A gente aprende sobre o caderno da manifestação, a caixa da manifestação, o caderno da cocriação, o diário da cocriação, né? Que são exercícios que a gente faz, relembrando que a gente só consegue manter muita coisa do que a gente coloca nesses cadernos se a gente desenvolve o auto-amor, tá? E aí eu reencontrei esse meu caderno aqui, esse caderno de 2020, gente. 2020, o dia exato que eu coloquei ele, ó, 11 de julho, 11 de julho de 2020. Foi o dia que eu criei ele, né? Aí a gente coloca aqui os nossos comandos, enfim. E aí depois eu escrevo as coisas, né? Que a gente quer não só manifestar. E nesse caderno específico, eu não coloquei necessariamente o que o Hélio Couto fala de carro, casa, apartamento. Eu coloquei muito atributos, né? Que é uma coisa que até... Para quem deseja realmente esse processo de expansão e tal, eu recomendo, coloquem atributos no caderno de vocês, né? Coloquem qualidades, características, trabalhem o pessoal de vocês, porque o carro vem, a casa vem, o relacionamento vem. E aí eu coloquei ao longo do tempo, no tempo certo, enfim, à medida que a gente vai se trabalhando e se abrindo, as coisas vêm. Então coloquem atributos. Tem coisas que não podem tirar da gente, que são as experiências que a gente adquire, os atributos e características que a gente adquire, os conhecimentos que a gente adquire. Isso pode vir tsunami, pode vir o que for, a gente não consegue tirar da gente. E aí eu fui ver anotações lá de 2020, 2021, e aí eu fui ver que eu colocava no meu caderninho. Tem uma aqui que eu achei o máximo, que eu falei, cara, tá vendo? Isso não é de hoje, é de muito tempo, aqui de 2021. Tem um outro de 2020, mas não tô achando a página aqui que eu escrevi, porque eu fiquei com esse caderno 2020, 2021 e 2022. Tem anotações de 2022 aqui também.
Hoje eu me amo muito mais. Hoje eu me amo muito mais. Eu me amo, eu me amo, eu me amo e escrevi várias vezes, né? Essa anotação específica é do dia 26/11/2021. Então coloquem, vão treinando, né? Fica aí como exercício para hoje, peguem um caderno, peguem uma agenda e escrevam. Hoje eu me amo um pouquinho mais, hoje eu me aceito um pouquinho mais. Tem um outro aqui que tem de uma outra data que eu coloquei bem assim, hoje eu escolho me auto-amar. Aí tem mais embaixo. Não, hoje eu escolho me auto-amar. Hoje eu me amo, eu me acolho, eu me cuido. Eu sou grata ao universo por me amar mais e mais. Hoje eu me amo um pouquinho mais. Tudo isso que a gente vai colocando são formas da gente ancorar energia. Eu gosto muito do Hawkins e eu vou trazer o Hawkins aqui inúmeras vezes, porque o Hawkins não tem como, ele pauta muito do meu trabalho, do que eu conheço de vida, da minha história, do que eu ponho em prática. E isso é muito mais além do que simplesmente as pendulações em nível de escala Hawkins, de entender os campos, tarará, energia. Isso é muito mais profundo. O estudo do Hawkins é muito mais profundo do que a gente vê por aí. E pauta muito do meu trabalho. E o Hawkins traz as emoções de uma forma brilhante, assim. E ele fala sobre, né, traz essa questão do campo atrator. A gente alimenta campos energéticos emocionais. A gente alimenta campos de energia em nossa vida. Quando a gente coloca que hoje eu me amo um pouco mais, hoje eu me aceito, hoje eu me acolho, cada dia mais estou mais próxima do meu auto-amor, quando a gente vai dando colocando essas palavras, dando esses comandos para o universo, a gente vai ancorando essa energia. Para você ter ideia, em 2020, 2021, eu comecei a colocar lá no meu caderninho. Hoje eu estou aqui, depois de muitos estudos, muitas vivências, muitas experiências. Quem me conhece de perto, quem é amigo pessoal, igual tem alguns aí, sabe da minha jornada, da minha história e sabe de algumas coisas que eu passei já nessa minha história, nessa minha trajetória, vai entender um pouco melhor. E ao longo do tempo eu vou contando aqui pra vocês algumas experiências, enfim. Hoje eu contei essa experiência da primeira vez que eu disse não, né? Tem muitas experiências aí pra contar pra vocês. A gente vai se chegando, vamos criando intimidade aos poucos, né? Pra quem ainda não é íntimo, tão íntimo. E quando eu escrevo, que eu coloco no papel, eu ajudo a ancorar. Eu trago essa energia que tá aí para o concreto, para o real, para a minha realidade. Então, tarefinha de casa para vocês. Vão lá primeiro nos vídeos que eu já tenho lá no Reels. Vejam os vídeos, lá já tem alguns exercícios sobre o auto-amor, já tem algumas reflexões sobre o auto-amor, né? Exercícios diários mesmo, tem esse do abraço, tem um comando, enfim. E o exercício que eu passo aqui nessa live, escrevam, pega um caderninho e escreva. Hoje eu estou mais próxima de me auto-amar. Hoje eu estou mais próxima de me auto-respeitar. Hoje eu já aprendi a pôr limites. Hoje eu começo o meu processo de colocar limites, de dizer não. Hoje eu faço escolhas com mais clareza. Hoje eu reforço o músculo da minha autoestima, do meu auto-amor, né? Tem uma mensagem aqui. Hoje eu percebo que eu amava o outro errado, porque no fim das contas eu não sabia nem me amar direito. A gente não consegue amar o outro em sua totalidade, e aí quem não estava aqui no início não viu, mas hoje eu tirei uma mensagem aqui do livro Sempre Melhor Pra Gente, e a mensagem dizia muito isso. A gente espera do outro, a gente fica sempre nessa expectativa, né? Espera do outro, espera se sentir amado, enfim. E a gente fica esperando receber o amor. E enquanto não recebe, também não fica estimulado a amar. Só que esse amor, primeiro a gente se dá. Primeiro a gente restaura. Restaura a vontade de continuar na vida, continuar essa força propulsora, né, que nos impulsiona ao nosso próprio progresso, né? E aí depois a gente estende esse amor ao outro. O próprio Cristo já dizia, ame ao próximo como a ti mesmo, ou seja, a ti mesmo está em primeiro lugar.
né? Bom, gente, se não tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, a live vai ficar salva, a pretensão é que fique salva, a pretensão é que vá para o YouTube também. Então, podem deixar aí nos comentários depois alguma dúvida, alguma impressão, alguma observação, alguma experiência que vocês tenham tido sobre esse processo. Nós vamos falar um pouquinho mais. Então, essa é só a primeira jornada, só um dos passos. Vai lá no feed, sempre vai ter um videozinho falando, nos stories às vezes também, tá? Dentro do que eu consigo colocar e trazer aqui na minha rotina. Quem quiser se aprofundar neste caminho de autoamor, eu reabri a agenda também para atendimento em terapia quântica aplicada, onde a gente investiga ali. Eu trago a mesa, porque a mesa é um dos recursos que a gente utiliza dentro do processo. E aqui, né, são gráficos radiestésicos e tal. E aqui a gente consegue entender quando foi que eu perdi esse autoamor, né? Aqui nós temos indicativos e a gente vai fuçando e vai esmiuçando até entender quando foi que eu perdi, né? O que aconteceu em mim? Por que eu não consigo dizer não? Por que eu me deixo ser tão explorado? Enfim. E aí a gente vai trilhando junto um caminho até identificar o porquê. E depois de identificar o porquê, a gente faz uma série de liberações de campos energéticos, de memórias, de crenças e tudo mais. E fazemos também download, né? Porque existem alguns níveis aí, por exemplo, o nível do saber. Às vezes a pessoa até sabe a nível... E por isso que eu falo da minha experiência, por isso que eu falo que é todo dia um pouco. Porque aqui ó, eu trouxe para vocês inúmeros autores, mostrei inúmeros autores que falam sobre o tema. Então a gente tem o nível conceitual, né, o nível do saber, mas o nível comportamental, o nível do sentir, a gente consegue materializar? Porque existem vários níveis e às vezes a gente se trava em eu sei o que é autoamor, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu consigo fazer? Eu consigo trazer para o nível do sentir? Eu consigo trazer para o nível do comportamento? E aí a gente investiga onde é que tá a trava, né? Onde é que tá onde foi que a gente se perdeu neste processo. E aí a gente dá os comandos de liberação, traz a luz da consciência, dá os comandos de liberação, recebe, né, os comandos de reprogramação quântica, porque isso trabalha, lembra que eu falei? Trabalha de dentro, a gente trabalha o autoamor de dentro para fora, a gente trabalha em outros níveis mais profundos também, dentro dessa abordagem. Inclusive, o próprio Eric Davi, que é um dos co-criadores dessa técnica, dessa terapia, para quem ainda não conhece, ele fala de alguns atributos que a gente precisa ter para receber outros comandos, né? Um deles é o fé. Sem a fé a gente não coloca, que inclusive a fé é um dos temas que eu vou trazer aqui, que é um dos primeiros temas, assim, os conhecimentos eles vão se encontrando, né? Um dos primeiros temas que trago aqui num desses livros que eu trago de abordagem para vocês, que é justamente a fé em si mesmo. A fé nessa força superior, a fé no seu espírito, na sua própria força. Enfim, que é o primeiro download que a gente faz e depois de autoamor, né? A gente ressignifica o autoamor. A gente ressignifica o que é amor, né? Bom, gente, por hoje é isso. Então, se tiverem dúvidas, comentários, pode deixar aí abaixo do vídeo. Se quiserem uma sessão para investigar essa questão, se quiserem olhar para isso com outra lente, só mandar também mensagem. Se tiver alguma dúvida, pode mandar no direct, tá bom? E vamos acompanhando, vamos fazendo o exercício. O exercício de hoje é esse. Reservem um caderninho para vocês. Escrevam, hoje eu me amo mais, eu me amo, eu me aceito, hoje eu me libero dos padrões. Vai dando, vai concretizando, vai trazendo pro real a sua intenção, tá? Porque aí fica mais fácil de materializar. E pode esperar, olha, meu caderno de 2020. Hoje, 2024, 4 anos depois, eu falando de autoamor e ancorando e levando essa energia e levando essa informação para mais pessoas. O processo é esse. É de cada dia,
Às vezes demora mais, às vezes demora menos, às vezes uma fala minha vai te ajudar a despertar, às vezes não, às vezes você vai precisar passar por um procedimento terapêutico, às vezes vai ser hoje, às vezes vai ser amanhã. Às vezes vai ter um dia que eu faço exercício aqui direto. Ontem foi um dia peculiar, eu fiz inúmeras liberações. É um exercício diário. Então seja bem-vindo a essa jornada do auto-amor. Um beijo no coração de vocês e fiquem de olho porque eu logo aviso a data da próxima live, do nosso próximo encontro aqui. Um beijo!